Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais antigas, profundas e impactantes da humanidade. A origem do homem e da mulher, contada nos capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis. Essa não é apenas uma narrativa sobre o começo da vida na Terra. É uma história que toca os temas mais essenciais da existência humana. Ela nos fala sobre identidade, propósito, liberdade e, acima de tudo, a responsabilidade das escolhas que fazemos. Vamos entender como Deus criou os primeiros seres humanos com carinho, intenção e semelhança divina. Como o paraíso foi dado a eles, não como prisão, mas como presente. E como a desobediência, mesmo em um cenário perfeito, trouxe consequências profundas que ecoam até hoje. Essa história nos convida a refletir sobre quem somos, por que existimos e até que ponto nossas decisões moldam nosso destino. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de significado e revelações. Após criar o céu, a terra, o mar, as plantas e os animais, Deus decidiu criar o ser humano. Ele formou o homem do pó da terra e, com um gesto divino, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim, Adão passou a viver o primeiro ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador. Deus plantou um jardim maravilhoso chamado Éden. Ali havia rios, árvores frutíferas e tudo o que era necessário para viver em paz. No centro do jardim, duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora Adão vivesse num paraíso, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então fez Adão cair em um sono profundo, e de uma de suas costelas criou a mulher. Adão a reconheceu imediatamente. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi chamada de Eva, mãe de todos os viventes. Juntos viviam em perfeita harmonia com Deus e com a natureza. Mas surgiu a serpente, o mais astuto dos animais. Ela se aproximou de Eva e a questionou. Foi isso mesmo que Deus disse. Eva, seduzida pelas palavras da serpente e pelo desejo de sabedoria, comeu do fruto e deu também a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, os olhos de ambos se abriram. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Tentaram se cobrir com folhas e se esconderam de Deus. Mas o Senhor os encontrou e perguntou: onde estão? O que fizeram? Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E assim, pela primeira vez, o pecado entrou no mundo, a ruptura da confiança, da inocência e da comunhão com Deus. Deus então declarou as consequências da desobediência, e elas foram profundas. A terra, antes fértil e fácil de cultivar, agora exigiria esforço, suor e trabalho árduo. A dor, que até então não fazia parte da existência humana, se tornaria realidade, especialmente no nascimento dos filhos e nos relacionamentos. Conflitos surgiriam entre o homem e a mulher, entre a humanidade e a criação, e até mesmo dentro do coração humano. Mas o mais doloroso de tudo foi a separação da presença direta de Deus. Aquela comunhão pura e íntima, que antes era natural e constante, foi quebrada pelo pecado. Como consequência, o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, o lugar da vida abundante, da paz e da presença divina. Para impedir que o ser humano, agora caído, tivesse acesso à árvore da vida e vivesse eternamente em um estado de rebeldia, Deus colocou um querubim guardando a entrada do jardim. Esse anjo, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, selava o caminho, lembrando a humanidade que o acesso à vida eterna exigiria agora a redenção. O Éden ficou para trás, mas o plano de Deus para restaurar todas as coisas já estava em andamento.
Mas mesmo ali, em meio à dor, Deus fez a primeira promessa de redenção. Ele falou de alguém que viria um dia, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, mesmo sendo ferido no calcanhar. Era o primeiro anúncio do Salvador. A história de Adão e Eva não é apenas o relato do primeiro casal da humanidade. É, na verdade, o espelho do começo da nossa própria jornada como seres humanos. Ela marca o ponto de partida da história da vida, da fé e da relação entre Deus e o homem. Essa narrativa fala de liberdade. Deus criou o ser humano com a capacidade de escolher, de pensar e de agir por vontade própria. Mas também fala de escolhas e como cada uma delas carrega consequências reais, profundas e muitas vezes irreversíveis. O pecado de Adão e Eva trouxe dor, separação e desordem, mas essa não é apenas uma história de queda. É também uma poderosa mensagem de esperança. Porque mesmo diante da rebeldia, Deus não se afastou totalmente. Ele não destruiu o ser humano, nem desistiu de sua criação. Pelo contrário, ali mesmo no momento da queda, ele já apontava para a redenção. Deus prometeu que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, anunciando desde o Éden o plano de salvação que culminaria em Jesus Cristo. Portanto, essa história fala sobre recomeços. Ela nos mostra que mesmo quando falhamos, ainda há um caminho de volta. Um Deus que corrige, mas também restaura. Um Criador que, acima de tudo, ama profundamente sua criação e que nos convida, até hoje, a voltar para Ele. Você já pensou no que faria se estivesse no jardim do Éden? E hoje, quais são os frutos que te tentam? Mesmo depois da queda, mesmo com a humanidade afastada do jardim, Deus nunca deixou de estender sua mão. Até hoje, Ele nos convida à comunhão, uma relação viva, íntima e transformadora com o Criador. Ele nos chama à obediência, não como imposição, mas como expressão de amor, confiança e propósito. A verdadeira vida, aquela que preenche a alma e dá sentido à existência, não está nas coisas passageiras, mas em caminhar ao lado de aquele que nos criou. E foi por esse amor, tão fiel e imutável, que Ele enviou Jesus, o descendente prometido ainda no Éden. Cristo é a ponte entre a queda e a restauração, entre o que fomos e o que podemos voltar a ser. Ele abriu o caminho de volta à presença de Deus, pagando o preço da nossa desobediência e oferecendo a cada um de nós uma nova chance de viver em plenitude. Por meio de Jesus, a comunhão foi restaurada, a esperança foi renovada e o acesso à vida eterna foi reaberto. A história que começou com o pó da terra e a desobediência no jardim encontra seu clímax na cruz e continua viva hoje. Sempre que alguém decide responder ao chamado de Deus com fé e arrependimento, ainda há tempo, ainda há caminho. E esse caminho tem nome: Jesus. Pessoal, espero que tenham gostado dessa narrativa tão especial. Se você se identificou com essa história ou aprendeu algo novo, deixa seu like e se inscreve no canal.